Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Saudade de gravar aqui pra vocês, conversando assim. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Fran e eu tenho 40 anos. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre não mude a sua essência por conta de outras pessoas, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, clica aqui no botãozinho aqui embaixo, gente, aqui acho que é no canto direito, né? Clica aqui, se inscreve, no canto esquerdo do botãozinho de curtir, já curte, que ajuda muito na divulgação do canal. E bora lá conversar um pouquinho, falar um pouquinho. Eu tenho certeza que Deus vai me usar hoje para falar com você sobre a questão de não mudar a sua essência para agradar os outros, né? Eu tenho 40 anos e desde os meus 13 anos que eu comecei a pegar uma idade e entender as coisas, eu me tornei uma pessoa muito tagarela. Quando eu era criança, mais criancinha, a minha mãe era aquele tipo de pessoa que qualquer coisa a gente apanhava. A gente apanhava, tava nas casas, nos lugares, a mãe vinha por trás, dava aqueles beliscão doído na gente, sabe? Puxava a orelha que era de sair sangue da orelha, sabe? Se duvidasse, ela fazia um furo com a unha pra colocar um brinco. Essa que é a mais pura verdade. Então a gente se criou assim numa casa onde que a gente era mais restrito, mais calma, a gente não conversava, a mãe olhava de cara feia pra gente, na casa de um estranho a gente já sabia que ia apanhar em casa, não tinha conversa. E por esse motivo, quando eu comecei a pegar uma idade, eu comecei a ficar tagarela, eu comecei a ficar muito tagarela, e isso foram por muitos anos, isso durou até hoje. Porque até hoje eu sou tagarela. E hoje eu uso as minhas redes sociais para poder expor um pouco do que eu tô sentindo, porque eu sou hiperativa. Eu sou hiperativa e isso me gerou depressão. Eu sou hiperativa e isso me gerou ansiedade. Eu sou hiperativa e com as críticas das pessoas, por conta do meu hiperativismo, por conta de eu ser muito tagarela, afastou pessoas de mim e me levou pro fundo do poço. E chegou uma fase da minha vida que eu pensei comigo assim, eu preciso mudar, porque senão eu vou morrer sozinha, porque ninguém gosta de estar do meu lado, ninguém quer estar comigo, ninguém gosta de estar comigo. E eu coloquei na minha cabeça que eu precisava mudar para agradar as pessoas. Só que aí eu peguei e comecei a mudar para agradar as pessoas. Eu comecei a me isolar, comecei a ficar mais na minha. Só que eu não tava me reconhecendo, porque aquela não era eu. O meu verdadeiro eu é aquela pessoa agitada, alegre, pau pra toda obra. Fran, vamos lá, vamos. Sou a primeira a chegar no lugar. Fran, vamos. Gente, os meus amigos que não me deixam mentir. Eu sou assim, eu sou empolgada, eu vou lá, se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu boto a mão na massa, eu faço, né? E às vezes até eu me intrometo demais em coisas dos outros também, porque eu sou muito assim do vamos fazer. E às vezes a pessoa tá lá naquela preguiça, né? Eu digo, não, vamos fazer, eu te ajudo, vamos fazer. E acaba que às vezes a pessoa nem quer mais fazer aquilo. E eu tô lá incentivando a pessoa a fazer, às vezes até porque a pessoa tá se sentindo incomodada. Porque eu sou assim, eu sou pra toda a obra. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que gosta e faz. E por conta da cobrança das pessoas, da sociedade, eu comecei a ficar doente mentalmente, psicologicamente. Eu comecei a me torturar no meu secreto com Deus. Eu dizia assim para Jesus, chegou um dia, eu não quero chorar nesse vídeo. Chegou um dia que eu dobrei os meus joelhos e falei, Jesus, me muda, Jesus, arranca isso de mim. Arranca isso de mim, porque isso tá estragando a minha vida. Eu tô com 40 anos e eu recebo rejeição das pessoas por conta disso. E aí eu comecei a entender sobre a essência. E um dia eu vi uma mensagem, se eu não me engano foi no Instagram, que falava sobre a essência. Essa essência foi Deus que me deu. Tudo isso foi Deus que me deu. Foi assim que Deus me fez. A Franciele tagarela, que às vezes para um pode ser tagarela, mas para outros, a minha tagarelice pode servir de experiência. Eu nunca fico falando asneira. Eu fico contando experiência, coisas que aconteceram comigo, coisas que eu vivi. E eu gosto de contar as experiências, contar as vezes, mas às vezes eu me empolgo e falo demais. E eu tento me controlar, mas eu não tenho controle sobre isso. E isso me incomodava. E isso começou a me deixar doente psicologicamente, depressiva, assim. Tinha momentos assim que eu tava nos lugares e eu notava a rejeição das pessoas por conta que eu tava falando. Assim, eu ficava numa situação que eu só queria sumir dali, eu só queria me enfiar embaixo de um negócio, assim, eu não queria mais. E chegou um tempo que eu comecei a me isolar, que eu comecei a não ter mais contato com pessoas, porque pensava assim comigo,
Se eu tô no meio das pessoas, eu não tenho controle, então eu não vou mais, eu vou ficar sozinha, eu vou ficar trancada dentro de casa, eu não vou sair mais, porque aí eu não incomodo mais ninguém. Era esse pensamento que eu tinha na minha cabeça. E aí eu comecei a orar e falar com Jesus, porque eu não queria mais. Eu dizia assim pra Jesus que eu não queria mais ser quem eu era. Eu queria que Jesus arrancasse aquilo de mim e me transformasse numa outra pessoa. Eu dizia, Jesus, eu não quero ser assim. Só que aí, meus amigos, eu tô tomando água porque eu tô com a garganta bem seca. Eu comecei a entender que Deus, ele criou cada um de nós da sua maneira. Se você é assim, Deus te quis assim, Deus te projetou assim, você é especial para ele assim. É essa a essência que ele quer que você tenha. Essas minhas manias, essas minhas coisas já vêm da infância. Então, como que eu posso querer que Deus me mude? Se ele me fez assim, é porque ele me queria assim. E aí eu digo, Senhor, então por que é que eu tenho que passar por tudo isso, que eu tenho que enfrentar essa rejeição? E o Espírito Santo de Deus me falou abertamente comigo sobre isso. Que às vezes a ausência de pessoas traz cura pra gente. Porque o ser humano, ele anda cada dia mais tóxico, mais agressivo, mais crítico, mais ofensivo. Só pensa no dele, não pensa no próximo. Ele quer ser respeitado, mas não respeita. Ele quer ser amado, mas ele não ama. Ele quer ser reconhecido, mas ele não reconhece. E o Espírito Santo de Deus começou a tratar o meu coração com isso. O Espírito Santo de Deus começou a curar a ferida. O Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida. E agora o meu bordão é assim. Eu sou tagarela mesmo. Quando as pessoas querem me humilhar em grupos de amigos, eu falo, eu sou tagarela mesmo. Quem não gosta de mim, que ó, a porta da rua é serventia da casa. Essa sou eu. Essa sou eu, amiga, parceira, pau pra toda obra. Eu tô aqui, eu sempre pra ajudar. Se precisar acordar 5 horas da manhã pra ir ajudar alguém, tô lá. Eu sou a primeira a chegar. Eu sou assim. Enquanto os outros que pagam de bonzinhos, que não conversam, que não, né, que são pessoas, como que você diz assim por aí, bem vista pela sociedade, são os queridos, são os da panelinha, que são convidados para entrar nas panelinhas de amizade, são falsos, são ignorantes, 99,99% são assim, tá? São gente falsa, que só sabe falar da vida do outro. Eu não sou assim, gente. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa que se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto, e o que eu tenho pra falar, hoje em dia eu falo na cara. Antigamente eu tinha mais medo de falar na cara, medo de criar confusão, eu guardava mais pra mim. Mas hoje em dia, eu sou aquele tipo de pessoa que eu falo, falei mesmo e falo de novo. Ai, você me chamou de feia, você falou pra fulana que eu sou feia. Falei mesmo, tu é feia mesmo. Pronto, essa sou eu. Eu me tornei uma nova pessoa, sabe? Nessa questão. Então, assim, não mude a tua essência. Não deixe de ser aquilo que você é. Não deixe de fazer aquilo que você gosta. Porque você fica se preocupando com o que os outros estão um pouco se lixando pra você, minha amiga. Você vai se privar de ser a pessoa que você é, jogar a tua essência fora, ficar se torturando, adoecendo mentalmente, espiritualmente, tudo. O teu corpo, o teu organismo, tudo isso é afetado. A depressão, a ansiedade nos traz tantos problemas psicológicos. Eu engordei muito depois que fui diagnosticada com ansiedade. Eu engordei muito, 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 muito. Sabe, gente? Tá aqui a minha papadinha que não me deixa mentir. Então, assim, eu engordei muito e vocês sabem que pessoas que têm problema de ansiedade, problemas psicológicos, é mais difícil de emagrecer, porque não é questão de comida, é questão do organismo. Sabe? O organismo não responde porque você tá enfraquecida. E Deus começou a tratar no meu coração. Deus começou a me ensinar a ser uma pessoa boa, sendo quem eu sou. Eu disse, Jesus, a partir de hoje eu quero me transformar em uma verdadeira Ruth, quero ser uma Ruth. Ruth, ela foi aquela mulher da Bíblia, aquela nora, que acompanhou a sogra depois da perda do seu sogro, do seu marido. Ela acompanhou a sogra e foi fiel e leal à sua sogra. É essa amiga que eu quero ser. É esse tipo de pessoa que eu quero ser. Independente se eu vou ser tagarela, se eu não vou ser tagarela, é a minha essência. Essa é a minha essência. Não mude sua essência por ninguém. Não adoeça por conta de pessoas. Não deixe pessoas te adoecer por conta da tua essência. Deus te criou assim, filha. Deus vai dizer assim pra ti, filha. Quando eu formei você lá no ventre da sua mãe, eu desenhei você em cada detalhe. E tem um louvor
que eu quero que você escute se você estiver nessa situação, que é do Diante do Trono, Menina dos Olhos de Deus. Ela vai falar assim, ó: nunca deixe alguém dizer que não és querida antes de você nascer. Deus sonhou com você aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada detalhe num toque de amor. Então não deixe, não perca a sua essência por conta de pessoas, por conta do que pessoas vão dizer. Perca amizades, perca a família, perca o que tiver que perder, mas não perca a sua essência. Essência não se muda. Sabe por quê? Porque Deus nos faz assim. Deus nos faz uma pessoa bondosa. Quando a essência é do bem, é porque Deus nos faz assim. E não perca a tua essência. Não vai existir uma pessoa com uma essência maldosa. A essência é boa. A essência traz coisas boas. A essência traz coisas boas. Então não deixe ninguém modificar isso. Não deixe ninguém tirar isso de você. Que é o que Deus te deu de mais precioso para a tua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Olha um versículo que fala sobre... esse tema, que diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da tua mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que esse versículo quer dizer? Ele nos incentiva a não amoldarmos os padrões alheios, mas permanecermos fiéis a quem somos com Deus. E renovar a sua mente segundo a vontade dele. Então, quando a vontade vem de Deus, quando Deus está te dizendo: filha, você precisa mudar. Você está indo para um lugar que eu não quero que você vá. Você está falando coisas que eu não quero que você fale. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai se moldar, você vai se modelar, você vai se transformar. Olha mais 2 versículos. Aquele versículo que eu li primeiro é Romanos 12:2, tá? Agora nós vamos ler Gálatas 1:10, que diz assim: acaso eu busco a favor dos homens? Tô aqui na terra para buscar por homens, para me prostrar para homens, ou a favor de Deus? Ou procuro eu agradar os homens, ou eu procuro agradar a Deus? Se tivesse ainda procurando agradar aos homens, não seria mais servos de Cristo. Então, quando você está aqui na terra para agradar o homem, você não é servo de Cristo. Salmo 139:14 vai dizer assim: eu te louvo, porque tu me fizeste de modo especial e admirável. Gente, essa essência foi Deus que colocou em você, não foi o homem, tá? Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Em Provérbios 4:23 diz assim, ó: acima de tudo guarde o seu coração, pois ele depende a sua vida. Guarde o seu coração. Tua essência está ali dentro do seu coração. Guarde ela, porque é através dela que depende a sua vida. 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo se faz novo. Quando você está em Cristo, a tua essência é Cristo. Então por que tu vai mudar? Por que tu vai fazer diferente? Nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo, Efésios 2:10, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes mesmo de nós praticá-las. Então, nós somos criação de Cristo, nós somos a criação de Deus. E nós não temos que nos preocupar com a opinião de ninguém. Eu espero que esses versículos bíblicos e que esse pequeno vídeo tenha tocado no seu coração. Deixa nos comentários ideias de vídeo que você gostaria que eu falasse aqui. Um beijo no coração de vocês, tá? E fui!